Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar rapidamente sobre os artigos 11 e 12 do Código Penal. Eles são muito simples e fáceis de aprender. Antes deles, eu vou falar do artigo 32. O artigo 32 do Código Penal diz o seguinte: são consideradas penas para o Código Penal a PPL, pena privativa de liberdade, PRD, penas restritivas de direito, e multa. Ou seja, as penas do Código Penal são penas privativas de liberdade, pena restritiva de direito e multa. Somente isso. Vamos agora para o artigo 11. No artigo 11, de forma bem resumida, diz o seguinte: desprezam-se, a título de penalidade, as frações da pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, na questão de dias, fração de dia, e a fração de cruzeiro para as penas de multa. Aí você vai me perguntar, por que a fração de cruzeiro? Porque o nosso Código Penal ele é de 1940, isso mesmo, ele já tem mais de 80 anos. Então, fazendo uma analogia para a data do momento, para a atualidade, as frações de real. O que esse artigo quer dizer? Quer dizer que se uma pessoa for condenada a 4 anos de prisão, 6 meses, 20 dias e 14 horas e 25 minutos, a fração de dia, ou seja, 14 horas e 25 minutos, será desprezada. Isso quer dizer o quê? Que um dia antes da pessoa ter que cumprir essas 14 horas e 25 minutos, ela já será liberada. Tá entendendo? Se o juiz ele aplica uma pena de, por exemplo, R$10, e ele resolve, devido à pessoa ter confessado o crime, reduzir a pena de multa de R$10, ele quer diminuir em 2/3. Então, a pessoa vai ter que cumprir só 1/3 de R$10 na pena de multa. A pena ficará só em R$3,33. Esses 33 centavos, que é uma fração de real, será desprezado. Já o nosso artigo 12 diz o seguinte: será utilizado o nosso Código Penal para julgamento de todo o nosso ordenamento jurídico. No caso de leis especiais, é lógico que a lei especial será dado como o ritmo, a baliza do julgamento, no que não dispuser de forma diferente. Traduzindo, por exemplo, a lei de drogas. Se na lei de drogas não falar nada de diferente do nosso Código Penal, será aplicado o nosso Código Penal. Agora, se a lei específica, que é a lei de drogas, falar que determinado crime a pena será maior do que está no Código Penal, então devemos seguir a lei especial, a lei do nosso Código adjacente de drogas, lei especial. Se não for diferente, aplica o Código Penal. Se a lei especial for diferente, aplica-se a lei especial. O que são leis especiais? Lei de drogas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Crimes Ambientais, Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, dentre outras leis especiais, como Lei Maria da Penha também. Espero que tenha gostado. Bom, eu gostaria agora de falar rapidamente sobre uma história um pouco antiga, que é o nosso quadro Direito e a História. Direito Penal e a História. O pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender sobre leis, direitos humanos, sobretudo sobre o processo evolutivo dos direitos humanos. Veja que aproximadamente, repito, aproximadamente por volta de 1780 a.C., nós tivemos a primeira forma escrita de legislação no mundo. Repito, 1750 a.C. Não confunda com o ano de 1750, o que é muito diferente do ano 1750 a.C. Nessa data, foi criada por um rei, o chamado Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi, ele tinha 282 leis que tratavam de família, escravidão, comércio, trabalho, agricultura, administração e crimes. Esse rei, um rei
da Babilônia, da região da Babilônia, ali na Mesopotâmia, ele resolveu criar uma lei que fosse de forma escrita, pública e igual para todos. Com isso, a população poderia saber agora o que fazer, o que não fazer e qual seria a punição aplicada. Nesse Código de Hammurabi foi colocada a Lei de Talião. Lei de Talião é a lei que nós conhecemos hoje, que é a lei que tentava equalizar, igualar, equilibrar e colocar de forma proporcional as penas aplicadas às pessoas. Para que uma pessoa não, por exemplo, desse um beliscão em outra pessoa e tivesse como penalidade a pena de morte. Essa lei de Talião era a lei de olho por olho, dente por dente. Isso quer dizer o quê? Que se eu fosse um pedreiro e fizesse a casa de uma pessoa e ela tivesse o telhado, por incompetência minha, desmoronado sobre o filho desse agricultor, desse carpinteiro, desse homem, e o filho viesse a morrer, eu tinha que ter como punição a morte do meu filho também, nas mesmas proporções. Se eu matasse alguém, eu teria como medida justa a minha morte. Se eu causasse a morte do gado ou do animal de alguém, essa pessoa poderia matar o meu gado. A pessoa que rouba a fazenda do vizinho, ele pode ter subtraído, assim como se eu fizesse o mal da esposa de alguém, alguém poderia fazer o mal à minha esposa. Era exatamente igual. A gente pode falar assim, nossa, que absurdo. Para você ter uma ideia, esse já foi um grande passo na evolução dos direitos humanos. Por quê? Porque poderia ser que um rei da época, caso alguém matasse a mulher do rei, ele falasse, pois eu vou matar a sua mulher. Ele não ia fazer isso, é lógico que não. Se alguém mata a mulher do rei, é capaz dele acabar com a cidade inteira de quem fez isso com a mulher dele. Ele não vai fazer olho por olho, dente por dente. Isso foi do ano de 1750 a.C. Já por volta do ano 539, aproximadamente antes de Cristo, foi criada uma nova lei que foi de grande importância para os direitos humanos, que é o cilindro de Ciro, desculpe. Esse cilindro de Ciro, de escrita cuneiforme, ele falava que as pessoas que estavam escravizadas, reclusas, detidas na região da Babilônia, mais especificamente na Pérsia Antiga, onde hoje é o Irã, poderiam voltar para suas terras. Ele liberou o povo para que pudesse voltar das terras onde eles tinham sido capturados. E isso foi um grande avanço nos direitos humanos. Muito tempo depois, no ano de 1215, que temos a Carta Magna, mais conhecida como a Lei de João Sem Terra, John Lackland, na Inglaterra, tivemos na Inglaterra uma lei que dizia de forma pública quais serão as punições aplicadas aos cidadãos daquela região. Uma lei escrita. Por que eu estou repetindo tanto essa questão escrita? Porque era muito difícil no passado alguém escrever, devido à falta de papel, porque o papel não existia. Dificuldade de se escrever. Onde eu vou escrever? No barro, na parede, na pedra, no gesso. Não era fácil a gente ter a escrita como tem hoje. Antigamente, as leis eram orais. Já em 1789 tivemos a Revolução Francesa, né, com a Carta dos Direitos dos Cidadãos e dos Homens. É difícil a gente falar sobre direitos humanos, porque se eu estou falando de uma Carta dos Direitos dos Cidadãos de 1789 depois de Cristo, onde as pessoas buscavam liberdade, igualdade, fraternidade, olha que nome bonito, direitos iguais, os princípios dos direitos humanos. Como é que eu posso falar disto e em 1914 a 1918 tem a Primeira Guerra Mundial? Como é que eu posso falar de direitos humanos se em 1939 a 1945 um país jogou uma bomba atômica no Japão? Como é que eu posso falar de direitos humanos ao longo dos séculos se até anteontem, melhor dizendo, um estava matando o outro com armas nucleares? Então perceba que, apesar de nós estarmos avançando, ao mesmo tempo parece que não saiu do lugar. Eu coloquei esse vídeo apenas como um vídeo de reflexão. Veja como os direitos humanos avançam, mas não é tão simples. Parece que a gente dá 3 passos para frente e depois dá 3 passos para trás. É por isso que é difícil a gente compreender que muitos advogados lutam para defender determinados direitos,
da família, da propriedade, do trabalho, da igualdade, direito político de votar e ser votado, mas infelizmente algumas pessoas acham que esses direitos humanos é o direito de ir até um presídio e votar não, e pedir para a abolição de determinados presos, abolição de determinadas penas, tem nada a ver. Os direitos humanos, ele está muito além disso. É o direito de termos moradia, igualdade, trabalho, salário digno, é o direito de todos, né? Bom, eu espero não ter me alongado muito, porque falar de direitos humanos não é tão simples. Veja que eu fiz um processo evolutivo e mesmo assim vai ter gente que não vai ter entendido, vai falar assim, o que ele quis dizer? Quis dizer isso, que a gente fala e parece que não falou nada. Espero que tenha gostado do vídeo e até mais.